etnia do paciente. Gente, vamos lá. O registro da cor ou etnia, ele deve basear-se na autodeclaração do paciente, tá? E recomenda-se usar a seguinte nomenclatura. Então, eu pergunto para o paciente, qual a sua cor ou etnia? Tem uns que até brincam, gente, branco, né? Como é que é? Transparente, né? Eu tenho cliente que fala, não, eu sou azul, né, Bruna? Preto passou longe. Tudo bem? É o que ele me fala, tá bom? E eu vou descrever como ele quiser na ficha dele, tá? Cor branca, parda, preta, etnia indígena, asiática, entre outras. É legal que a gente peça para que ele declare, tá bom? Então é muito legal isso. Qual é a sua cor ou etnia? Ou cor e etnia, por favor. Você não tá vendo que eu sou branca? Tá na cara? Não, mas é porque mesmo que eu veja, às vezes você fala que você é morena, eu vou falar o quê para você? Não é? Ai, será o que que eu sou? Tem da cliente que brinca, sabe? Interessa, brincando ou não, o registro será feito. Estado civil e ocupação. Vamos lá? Estado civil, gente, é aquele momento que você adora colocar, estou divorciada. Mentira, que nem sempre é uma alegria, né, gente? Mas se for uma alegria, não era de verdade uma nomenclatura que eu queria que tivesse no meu registro civil, é muito ruim, não queria colocar lá divorciada, separada. Eu queria estar sempre casada, mas não deu, gente, né? Agora eu vou pular. Será que depois a gente fica casada de novo? Depois que se casa? Então eu tô agora divorciada. Aí a hora que eu casar, eu vou estar casada de novo. Então eu quero casar logo, porque eu não gosto de ficar escrevendo divorciada. O que vocês acham, gente? Qual que é o melhor estado civil? Solteiro, livre, nada, ficha limpa. Pessoa mora junto, faz tudo e tá lá, solteira. Palhaçada, hein? Vou falar um negócio. Já há quem diga que a melhor de todas é viúvo. Já morreu, já foi, já cumpri minha missão. Em união estável. União estável também é ótimo. Tem compromisso com nada, mas tem com tudo. Já viram isso? Então, na verdade, eu também trouxe um quadrinho para vocês para ajudar aqui, mas, né, a gente sabe que a gente tem o solteiro, é aquele que nunca se casou e ou nunca manteve um relacionamento estável, tá? Casado é quem formalizou sua união com outra pessoa por meio do matrimônio. Separado é aquele que quebrou o vínculo jurídico do casamento, mas não pode se casar novamente antes do divórcio. Eu já estou divorciada, estou livre, tá? Fechou. Divorciada é quem rompe todos os laços do casamento, já pode se casar novamente. E viúvo é aquele que tinha um casamento legal e que foi interrompido pela morte do seu cônjuge. E a união estável, gente, a união estável não está aqui, mas é praticamente uma formalização de casamento sem registro civil, mas que, via de regra, cabe aí muitas divisões de bens se a pessoa não se atentar. Independente disso, por que que é tão importante que eu saiba? Bem, não falei da cor e etnia, né? Por que que é tão importante cor e etnia? Não precisa voltar o slide, não. Por que que é tão importante cor e etnia, gente? Vamos para a lousa? Vamos para a lousa, porque eu gosto é disso. Por que que é tão importante cor e etnia? Coloca ali, por favor, comentários. Eu preciso deles. Por que que é tão importante cor e etnia? Oi? Aí. É assim, as pessoas não se manifestam, mas tá ali. Gente, se vocês não responderem logo nesse chat, eu vou escrever aqui porque eu sou dessa, eu sou ansiosa. Não sou nada, eu sou ótima, tranquila, serena. Eu tô cada vez mais tranquila. Sabe por quê? Porque eu crio a minha frequência de trabalho. Vocês acreditam? Vocês que nem me conhecem. Solange, você nem me conhece, Solange. Você acha que eu posso ser uma pessoa calma, tranquila, Solange? Coloca aí nos comentários, Solange, que eu posso ser plenitude total, né, Maria Laura? Desce aí que eu tô achando que tem alguém falando comigo, mas não tem. Ninguém fala comigo nesse chat. Ou a internet travou, não responde mais nada. Ai, Laurítima, ainda bem que teve um sorriso, muito agradecida. Opa, tem mais mensagem. Tem mais mensagens, tem mais mensagens. Desce, desce, minha gente. Acho difícil. Maria Laura, Solange, você tá rindo, né, Solange? Ri, pode sorrir, porque seu sorriso é lindo. Eu sou o movimento, né? Gente, cor e etnia. Só para fixar, só para fixar. Por que que é tão importante?
Eu vou fazer um exemplo. Percebam como a resistência das peles mudam. Vocês já perceberam isso? Cada pele de cada cor tem uma resistência, tem uma elasticidade, envelhece com mais facilidade ou menos. Cada pele, pela sua cor, também tem uma intensidade diferente de reação pela luz. Ela tem quantidade de melanócitos que vão interferir diretamente nos tratamentos com fotossensibilidade, nos tratamentos com laser, com LED. É ou não é? E quando eu vou fazer aplicação de qualquer tipo de ácido, eu preciso considerar elastina, colágeno, fibrina e melanina de cada pele. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu posso queimar um paciente num tratamento com laser, porque eu usei a mesma quantidade de joules. E refletem identidade e cultura. Sensacional, Marcela. Porque tudo tem relação também com a cultura de onde esse povo veio, como ele se comporta, como ele se alimenta. O comportamento de cada pessoa tem relação direta com a sua raça, com a sua cor, com a sua história sociocultural de um país, de um planeta. E se nós estamos lidando com seres humanos e respeitando sua escolha de gênero, quem dirá pela sua cultura, pela sua raiz, de onde, do berço de onde ele veio? Então, percebam o quanto é interessante, muitas vezes, pelo sobrenome das pessoas, a gente já identifica a parte cultural, a parte genética, de onde vêm os seus ancestrais. E como é incrível respeitar tudo isso. Como é maravilhoso você dizer para um cliente que você respeita a ancestralidade dele. O quanto é incrível as histórias que muitos clientes nos trazem da sua ancestralidade. Não é legal demais? A gente tem que entender que, além dessa parte cultural, de ancestralidade, de berço, de história, de identidade, nós temos a parte estrutural, orgânica, clínica, que é tipo de pele, qualidade, textura e cor, que faz toda a diferença quando a gente está tratando de podopatias. Certo? Tudo bem? Volto para os slides. Aí eu falei no segundo slide, né, após o slide da etnia, o Estado Civil e a ocupação. Ocupação vai ser depois, mas Estado Civil, gente, vamos para o emocional desse ser humano, né? Quando a gente trata Estado Civil, aí, gente, tem que ser afetiva demais. Aí não dá para trabalhar esse tema sem pensar em podologia afetiva, em acolhimento, em entender a situação do outro. Porque, pensa bem, uma pessoa está solteira, ela pode estar amando estar solteira, né? É o auge da vida dela, ela está numa idade, culturalmente falando ali, socialmente falando, a idade de estar solteira. Porque tem isso também, né? A sociedade, ela coloca para você, ó, você pode estar solteira até tal idade. Depois disso, não tem ali o estado civil, mas encalhada. Encalhada ou encalhado também é um estado civil que ainda não tem nomenclatura. Mas logo vai mudar isso aí, né? Quando a gente tem os encalhados, quando a gente tem os encalhados, a gente tem solteiros desesperados, solteiros frustrados, solteiros infelizes por estarem solteiros. A gente tem os casados. Casados com quantos filhos, há quantos anos? Tá feliz ou tá querendo separar, né? Porque quando a gente olha aqueles idosos lindos e maravilhosos que estão 50 anos de casado, que bodas de ouro, gente, é relíquia na humanidade. E cada vez mais isso vai estar em extinção. Eu falo que está em escassez, mas é extinção. Esse tipo de animal que fica casado mais de 50 anos estará em extinção muito em breve. Na verdade, já está caminhando para extinguir. É ou não é? Porque não está fácil, a gente tem liberdade demais. Você acha que você vai ficar aguentando coisa que a avó da gente tinha que aguentar, que o vô da gente suportava? Não.
né? A gente precisa ser feliz. Enquanto a gente quer ser feliz, case quantas vezes você quiser, se frustre, tá tudo certo. Para nós, contando assim, igual eu estou contando, é divertido. Mas para o cliente estar sentado na nossa cadeira, isso reflete diretamente na saúde dele, física, emocional, psíquica e podal. É ou não é? É ou não é? Fala a verdade. Olha o quanto que muda hormônio, coração, emoção, cabeça, sentimento, alimentação, sono, as alterações em relacionamentos que a gente sofre do decorrer da nossa vida. Fora quando ao casar, num matrimônio lindo e maravilhoso, você ainda engravida. Ainda muda a sua vida toda, uma mulher, um homem que agora virou pai, que agora tem que cuidar de um, aí não é um, aí são dois, aí não são dois, já são três, aí vem gêmeos da quarta. É assim, minha filha, não é fácil. Tudo altera. E por isso eu tenho que saber um pouquinho da história. Eu aproveito esse momento da ficha de avaliação, inclusive, quando eu vou perguntar, você é casada, né? Aí eu já vou para outra parte da ficha. Por isso que eu falo que a minha ficha ela não é em ordem cronológica. Ela vai acompanhando todo um processo. Sim, Eliane, muitas vezes o emocional atrapalha muito no processo. O emocional sempre interfere o processo, tá? Vou até escrever isso daqui, ó. O emocional sempre. Isso aqui vocês podem colocar bem grande no caderno de vocês. Vem para a lousa, por favor. Isso aqui, ó, sempre interferem no processo. Qual processo que nós estamos falando aqui? A podologia, tá? Porém, isso aqui eu vou colocar aqui, mas é em todo o processo emocional vai interferir. Ele pode não atrapalhar, tá? Eu não vou levar a frase completa da Eliane, mas faz todo sentido. Muitas vezes atrapalha o processo e sempre interfere no processo. Tá perfeita a frase da Eliane. Parabéns, Eliane. É realmente isso, ó. Ele sempre vai interferir no processo. E às vezes, muitas vezes, né? Muitas vezes atrapalha. Certo? Muitas vezes atrapalha quem? O emocional. Perfeito. Isso daqui, gente, dá um bingo tão grande na nossa cabeça que se a gente parar neste momento a nossa aula de hoje, neste momento, se a gente parar agora, tá aqui o resumo do que é a escuta afetiva atenta. Sabiam? É isso aqui. Só que você vai pensar todo o seu tratamento, toda a sua avaliação, todo o seu fazer profissional nessas duas frases. Você vai agir e determinar tudo o que você for fazer, considerando em nível primeiro que o emocional muitas vezes atrapalha o processo e sempre interfere no processo. Qual é o processo aqui? Os nossos procedimentos podológicos, os nossos tratamentos podológicos. Tudo bem? Pode continuar, vamos voltar para o slide. Agora mesmo eu apago isso aqui, né? Porque já está ficando uma bagunça, mas está tudo bem. Então vamos lá. Estado civil, então, consideremos a necessidade que a pessoa também tem de falar um pouco também sobre ela, tá? Todo mundo gosta de algum momento de reclamar do parceiro. Ou de reclamar que não tem, ou de reclamar que tem um monte, tá? Então, gera aí uma história. E vocês sabem, vou contar agora para vocês segredo, que não é segredo mais, e que eu só conto aqui no nosso curso, que agora eu tô aprendendo, assim, a gente já me segurar um pouquinho, tô nada. Que logo mesmo estou falando isso em live, mas tá tudo bem. Eu tenho certeza absoluta que 50% do meu sucesso na conexão que eu gerava com todos os meus clientes é o tanto que eu amo ouvir história de amor ou desamor. Amo. Sempre as histórias de amor me encantam. E eu quero ouvir todos os detalhes. Eu quero saber, nossa, como que você conheceu o seu marido? Sabe assim?
Nossa, você tem namorado? Como é que conheceu esse namorado? Nossa, como é que foi? Se a pessoa não tem namorado, não tem nada, eu quero saber a história dos pais dela. Mas eu sempre quero ouvir uma história de amor. Porque sempre existe amor em algum momento. Às vezes não é amor, mas acreditamos naquele período que fosse, né? Às vezes foi um encontro repentino, mas eu louvo tanto e honro a vida daquele ser que está na minha frente, que ouvir a história que o concebeu, para mim, é incrível, e é incrível de verdade. Ouvir a história do que ele está vivendo naquele momento, para mim, é legal de verdade. E o Estado Civil, ele está sempre muito emaranhado nas histórias de amor ou desamores, né? E isso é uma construção. E eu acredito que grande parte do sucesso desse meu desenvolver afetivo tem um pouco a ver com essas histórias de amor aí. E eu, né, eu sempre acreditei em contos de fadas, né? Eu ainda continuo acreditando, né? Não tão de fadas assim, né? Mas em contos que a gente constrói, né? Embasados nos contos de fada. É sempre assim. Por isso que eu parei de botar conto de fada para minha filha assistir. Mentira, coloco mesmo. Assista contos de fada. Porque o que é mais interessante, você visualizar o possível para a sua vida. Enquanto você acreditar, tudo é possível. Só torna impossível quando a gente desacredita. Ai, meu Deus, filosofei já. Vamos para o próximo slide. Bem, ocupação, né? Vamos para ocupação. Então, o que é a ocupação, gente? Bem, a gente tem uma área na podologia que vai trabalhar literalmente esse ponto específico. Olha o quanto a ocupação é extremamente importante. Percebam que quando a gente pergunta de que o ser humano se ocupa a maior parte do dia, eu estou querendo saber quanto tempo esse pé fica em pé, agachado, levanta, senta, parado, em posição, sei lá como, sendo agredido, sendo massacrado, sendo exposto a algum produto, sendo colocado sei lá onde, sei lá como, não é? Refere-se à atividade produtiva que o paciente exerce no dia a dia, tá? A ocupação é muito mais do que o labor dele, do que o trabalho dele. Quando a gente pergunta qual a sua ocupação, eu não estou perguntando onde você trabalha, como você trabalha, eu quero saber de que ele se ocupa a maior parte do dia. Neste item, também pode-se registrar situações especiais. Vamos lá, ó. Quando o paciente não está exercendo atividade profissional devido a uma licença trabalhista ou aposentadoria. Eu preciso saber, né, o local e as condições de trabalho também que ele trabalha. Caso o paciente seja aposentado, devemos relatar que ele trabalhou a vida toda até se aposentar, ou seja, qual ocupação se aposentou, porque eu vou saber, nossa, ele foi piloto de avião. Qual tipo de calçado ele mais usou na vida e em que posição mais o pé dele ficou? Certo? Geralmente é calçado social. E a posição dos pés? Assim, no avião. Não fica assim. Fica assim. Ele vai ter patologia específica. Ele foi um jogador de basquete, aposentado. Como que vai ser esse pé? Só Deus sabe, né? Mas destruído, judiação. Bailarina, doméstica, coladeira de fábrica, seja o que for. Qualquer ocupação que a pessoa teve tem características muito específicas. E se ela teve, já se aposentou, ela viveu uma vida naquela ocupação. E se ela teve várias ocupações, ela vai contar mais uma história. E olha nós de novo ouvindo história, porque é muito legal que eu conheça o que acontece com esse pé, o que aconteceu com esses pés, como está a coluna desse ser, como está a mente desse ser, o emocional desse ser humano que está sentado na nossa cadeira, desse ser vivente, que às vezes trabalha horas em banco, coitado dos bancários. São pessoas que eu, olha, louvo ao Senhor, porque a maioria, seríssimos problemas psicológicos, né? Seríssimos problemas intestinais, problemas com sono, problemas gástricos e de ansiedade e de síndrome de pânico. E assim acontece com muitas outras profissões em que a gente não tem limite, certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa com total limite, eu sou uma pessoa tranquila, serena, trabalho pouco, né? A gente precisa ter equilíbrio. A podologia é para você faturar, para ganhar milhões, é o que a gente tem que fazer? Trabalhar o suficiente e ter valor naquilo que a gente faz. Eu acabei de gravar a aula de quarta-feira e vocês não têm noção como ela está incrível. Está incrível, incrível. Se eu fosse vocês, não esperava assim, ó, da meia-noite de terça-feira e já abri essa aula de quarta.
Porque eu falei para vocês o seguinte, ó, Rafael, você se vira. Quarta-feira, meia-noite, essa aula tem que estar no ar. Inclusive, tem mesmo, né? Não tem escolha. Então, ó, quarta-feira, essa aula que eu gravei para vocês está incrível, imperdível, para falar para vocês o poder que a gente tem de ser quem a gente é, de transformar a nossa vida ouvindo histórias ou não, sendo quem somos, sendo quem queremos ser. Mas fora o spoiler da aula de quarta, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente pergunta da ocupação do cliente, é um momento muito massa. Porque você já vai da ocupação, e aí eu já estou falando da anamnese afetiva, para onde você quer chegar. E aí eu vou dizer onde você quer chegar e não é agora, tá bom? Quanto mais criamos conexões com os clientes, mais ele confia no nosso resultado. É isso mesmo. Mais ele confia no resultado que a gente pode oferecer para ele, Eliane. Mais ele confia em você. O resultado vai ser compartilhado. O resultado nunca vai ser algo fechado. Nunca vai ser algo certo. Quer dizer, o resultado pode até ser, porque ele pode ser negativo ou positivo. A gente não tem como oferecer para o cliente um tratamento 100% perfeito, eficaz e certo. Mas a gente pode oferecer sempre o nosso melhor, de forma compartilhada, inclusive considerando a etnia, a cor, a ocupação, a idade, certo? E tudo que a gente ainda vai coletar de informações dele. Por quê? Porque esse negócio de resultado é muito sério. É o que eu fico muito preocupada quando a gente coloca um antes e um depois na internet e não especifica o que acontece naquele antes e depois. Porque eu não posso prometer para uma pessoa que o pé dele vai sarar, não é? Quem sou eu? Ai, se eu pudesse prometer, Senhor, muito agradecida. Mas não posso, porque vai depender de um montante muito grande de um ser humano que esse pé carrega, né? Que esses dois pés carregam. Então, mas tem total relevância essa informação, que a gente precisa criar conexão sincera com esse cliente para que a gente possa entregar o melhor resultado possível, tá? Então, vamos fortalecer a nossa comunicação para cada vez mais a gente entender como a gente vai direcionar o nosso atendimento. E isso é muito importante. É uma luz, assim, que brilha mesmo. Sabe aquela luzinha? Pim! Eu queria até que tivesse como, daqui uns dias eu vou começar a colocar efeitos. É aquela luzinha, plim, sabe? Qual que é essa luzinha? Quando você consegue se comunicar assertivamente com o seu cliente e entregar a verdade. Certo? E é isso. Pode passar. Então, o que a gente tem agora? A gente tem ainda na identificação a escolaridade e a religião na anamnese. Olha como é que é interessante. Por que escolaridade, meninas? Porque é um grau de instrução que aquele indivíduo teve no aprendizado dele, na alfabetização, no conhecimento adquirido através de conteúdos importantes. Português, matemática, geografia. Então, qual que é a noção que esse cliente tem de espaço? Qual é a noção que esse cliente tem de química, física, biologia? Porque nós vamos trabalhar a saúde dele. Nós vamos precisar, inclusive, explicar para ele o nosso plano de tratamento. E é importante que eu saiba me comunicar de forma assertiva, sem ruídos na comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu falo da importância de falar a língua do meu cliente. Então vamos lá, ele é um ateu. E você fala de Deus para ele toda hora, na hora que você está atendendo. Ele vai olhar para sua cara e vai falar: essa mulher não me reconhece, eu já não falei para ela que eu não acredito em Deus. O problema é dele, gente. A pessoa é de uma religião que não fala nome Deus, fala só Jeová. Você fica toda hora louvando a Deus, contando das suas histórias com Deus. A gente precisa respeitar. Ou a gente tem uma pessoa extremamente católico, cristão, e você começa a contar para ele do serviço de macumba que você fez, que você lê, vai em cartomante, que você vê negócio de futuro. A gente precisa ter coerência. Respeito tudo e todos. Isso não tem o que falar. Isso é inquestionável, irrevogável. Não há o que argumentar quando se fala de religião, certo? Cada um tem a sua, e eu, às vezes, sabe como é que eu faço a pergunta da religião? Falou assim: você tem religião? Passou para frente, pode voltar, por favor. Você tem religião? Aí a pessoa assusta, falei, não, é porque se você não acredita em Deus, em alguma coisa você precisa acreditar, sabe por quê? Porque a gente tem que ter uma força para esse tratamento. Ai, gente, falo isso mesmo, ó, você não acredita em nada. Acredita pelo menos em mim, que tá tudo certo. A gente vai chegar lá.
Mas não vamos sozinho também, porque se não tem Deus e nem nada, nós vamos precisar de outros profissionais também. E assim a gente ainda brinca um pouquinho, tá? Mas, via de regra, para mim é importante, porque você tem fé. Eu também falo assim: você tem fé, você acredita em algo, em Deus, no universo, no ser superior, seja lá no que for. Se a pessoa tem uma religião, se é uma pessoa de fé, é uma pessoa com psicológico de um jeito. Se a pessoa está perdida, perdeu a noção de criação, de criador, de energia, de força, de fé, ela é uma pessoa muito menos otimista, muito menos crente. Ela é muito mais descrente do que crente. Então, a gente precisa pensar em como a pessoa também pensa relacionado a acreditar na vida, a ter fé no homem, fé em Deus, fé em um ser de luz, em um ser maior, em ter esperança, certo? Vixe, tem um monte de coisas aí que eu não pergunto. Amém, Solange! Eu ouvi um amém, equipe! Grupo, sala de aula, eu ouvi um amém? Essa eu dedico à minha amiga querida Jéssica Castellani. Quem não a conheceu, tinha que conhecer, porque ela é um ser de luz também. Ela foi professora no Senac, de vez em quando eu passava na porta, gente, eu só ouvia ela, eu ouvi um amém e a sala inteira amém. Eu falei, gente, agora a Jéssica está catequizando o povo, não é possível. Um belo dia eu entrei, porque foram algumas vezes, ela começava com os bordões que eram só dela, ela é viva, tá, gente? Mas é que ela também não está mais no Senac. E esses bordões dela pegava, né? Porque ela é terrível. Vocês acham que a minha aula é louca? Louca é a Jéssica. A minha aula é tranquila, serena. O que aconteceu? Eu ouvi um amém, eu abri a porta, que a gente tinha a chave da porta, ela levou um susto. Eu falei, gente, alunas, me expliquem o que está acontecendo nessa sala de aula. Aí, o que aconteceu? Jéssica Castellano simplesmente falou assim, porque agora eu tenho um culto ecumênico aqui que a gente realiza toda a aula, que quando todo mundo concorda, eu só quero ouvir um amém. E essa equipe, essas alunas queridas, como vocês são também, sempre juntas ali com a gente. Então, é um amém no sentido assim, né? Ainda bem que eu tô aqui, Solange. Ainda bem que a gente se reencontrou, porque para mim a vida é só de reencontros, tá? Mas ainda bem que você me encontrou de alguma forma, que você conseguiu estar aqui com a gente, assim como cada uma de vocês que está comigo nessa turma. E eu falei uma coisa interessante. Eu acho que eu vibrei essa turma mesmo, sabe por quê? Porque esse curso ele está sendo construído com tanto amor, com tanto carinho, com tanta verdade, que não cabia nenhuma falsidade ou questionamento vindo de nenhuma outra frente, que não fossem seres humanas de verdade, que enxerguem o valor além dele mesmo. Sabe aquela história? Eu consigo ver valor num ser humano, eu consigo acreditar que a minha missão é essa, eu consigo ver importância no olhar afetivo, eu consigo entender o que eu estou fazendo nesse mundo, por que que eu sou podóloga, por que que eu escolhi estar aqui, porque somos todas uma unidade, trabalhando com as mesmas medidas, que é o cuidado, o afeto, o respeito. E eu gosto muito da ideia de que isso pode se multiplicar e que eu possa de verdade conseguir tocar cada vez mais e mais corações com essa frente de atendimento, de olhar, para que a gente possa construir o atendimento que o ser humano merece receber. Porque é essa podologia que eu acredito. É essa podologia que as pessoas merecem receber. Assim como cada uma de nós pode receber também, mas trabalha e juntas nos fortalecemos para oferecer. Porque quanto mais a gente dá para esse mundo, mais a gente recebe em troca. E essa recíproca é tão maravilhosa que não tem como, a vida só prospera. Vocês vão ter cada vez mais clientes, porque quando se respeita o outro e a gente se respeita, se valoriza, não tem como não dar certo. O sucesso é uma questão de tempo e persistência. E se vocês estão aqui comigo hoje, numa segunda-feira, dia 2 de dezembro, é certo que vocês são persistentes. E para quem não conseguiu, de alguma forma, assistir no ao vivo, a gente vai estar com isso gravado, porque a vida tem a sua rotina, os imprevistos acontecem e a gente vai estar cada vez mais conectados, eu tenho certeza absoluta. Muito agradecida do fundo do meu coração. Então, a religião é importante. Tanto a escolaridade como a religião são informações importantes da identificação, uma vez que elas interferem diretamente na vida do paciente
e na sua relação com determinadas situações e doenças. Além disso, o conhecimento da escolaridade é fundamental para a correta adequação de termos e orientações que são dadas ao paciente. O podólogo deve sempre se esforçar para o entendimento do paciente, para que ele seja completo e total. Percebem? Como eu me comunico, não é o que eu comunico. O que eu comunico, minha gente, é podologia, é tratamento, é o meu olhar enquanto profissional da saúde que cuida dos pés. Todo mundo vai comunicar isso. Agora, como eu comunico é o que vai fazer toda a diferença para você e para o seu cliente, porque é isso que ele precisa, entender você. Tudo bem? Então vamos lá. A escolaridade e a religião passou firme e forte. Agora nós vamos para naturalidade, procedência e grau de confiabilidade. Como que vai esse pedaço aqui? É legal demais, isso vem trazer para nós a pergunta que o Rafael fez aqui para mim, ó.